Bom, então, vamos continuar o que nós estávamos vendo. A gente discutiu a construção do espaço de Hilbert para uma teoria com mais dimensões de partida, né? Ou seja, usando as mesmas técnicas que a gente tinha visto antes, como os autovalores dos operadores, né? Então você precisa resolver os autovalores do operador completamente, encontrar todos os símbolos, todos os rótulos necessários para, digamos, demarcar os autovetores e os autovalores, né? De forma completa. E aí a gente começou a ver que, na verdade, a gente pode brincar um pouco com esse processo e fazer ele por pedaços. Né? E para a gente depois reconstruir esses pedaços no espaço de Hilbert final que a gente quer, a gente vai usar o processo de produto tensorial, certo? Então a gente começou a discutir como é que ele funciona, a gente mostrou como é que a gente pode pegar dois vetores, primeiro pensá-los como duais do dual, né? O covetor do covetor, e assim então como um funcional linear que atua nos covetores, né? E a gente usa esse bloco inicial para construir espaços mais complicados que são multilineares, né? Então a gente tinha visto que, né, esse cara aqui, deixa eu fazer, ele pode ser pensado como um funcional atuando nesse cara aqui, com a definição óbvia de simplesmente eu defini-lo como a atuação desse nesse. Desculpa. A atuação desse nesse é uma definição possível, é a mais óbvia, que é a atuação desse nesse, porque por natureza esse é um dual, ou seja, esse cara aqui é um funcional que leva esse num número. Então a gente definiu isso assim, certo? Aí a gente fez a mesma brincadeira aqui, a gente definiu um psi1 psi2, que pode atuar em dois desses caras aqui, que eu chamei de φ1 e φ2, certo? E a definição fica naturalmente assim. Quer dizer, não é tão natural assim, porque isso aqui é bastante arbitrário, tá? Mas depois a gente vai mostrar que a gente consegue construir qualquer base a partir disso. Então, funciona, tá? Bom, então é simplesmente a atuação do φ1 no psi1 vezes, aí é um produto de números complexos, de φ2 em psi2. Tá certo? E de forma natural, esse cara aqui pode ser estendido não só para o produto cartesiano, mas também para o produto tensorial, né? Então aqui eu posso ter esse cara aqui, tá certo? Esse cara aqui vai atuar nele. A definição é simples, porque ela é igual a de cima. Opa, atuando aqui, né? Vai ser igual isso aqui. E aqui, pessoal, essa troca aparentemente simples, na verdade, ela é bastante interessante, porque a gente mostrou que esses objetos aqui formam um espaço vetorial. A gente definiu, né, tanto para esse cara quanto para esse, a gente definiu soma e produto por escalar, né, que são todos compatíveis com esse produto interno aqui. Então, isso aqui é um espaço vetorial. Como é um espaço vetorial, significa que eu posso fazer combinações lineares disso aqui, certo? Como eu posso fazer combinações lineares, digamos que eu chamei esse espaço aqui de V estrela, tensor, V estrela, certo? E eu tenho um objeto aqui que é uma combinação linear desses objetos. Então, digamos que eu tenho um certo, vou chamar de φ maiúsculo, que pertence a esse espaço aqui, certo? Φ maiúsculo pode ser uma combinação linear. Como a gente mostrou que essa atuação é multilinear, então a gente pode muito bem fazer atuando agora num objeto aqui, ó. Certo? E como esse cara aqui é uma combinação linear de objetos desse tipo, e esses objetos podem ter uma base em cada espaço, a gente sabe muito bem que isso aqui vai ser simplesmente psi1, psi2, atuando numa combinação linear. Eu vou botar componentes aqui IJ, EI, tensor EJ. Tá certo? E aqui que a multilinearidade é importante.
Como a gente sabe que essa atuação aqui é multilinear, significa que, digamos, eu posso tirar o somatório IJ de dentro da atuação desse cara aqui. Então, esse cara vem para fora, vai ficar soma IJ. Esse cara aqui são números, né? O φ maiúsculo são números, IJ e Psi1, Psi2, atuando em EI, EJ. Certo? E a definição inicial aqui, né? Ou seja, eu defini isso como isso, me permite simplesmente tirar esse cara e botar uma vírgula aqui e usar esse tipo de expressão. Tá certo? Então agora eu posso atuar um elemento desse espaço, ou melhor, eu posso atuar um elemento desse espaço, né? Esse cara aqui, eu posso pensar nele como sendo, vou fazer o psi maiúsculo, pertence, deixa eu escrever do lado, vai ficar feio aqui. Né? Eu posso pensar no psi maiúsculo pertencente ao V. V, eu posso pensar nele como levando o meu φ maiúsculo, que é aquele ali, definido ali, né? Não, é assim. Números complexos. Tá certo? Mas isso é o mesmo que dizer que isso aqui é igual o dual desse espaço aqui. Deixa eu ver se eu não falei besteira. Tá vendo? Esse cara leva o dual. Seria... Tá, é porque assim, para ficar mais preciso, eu teria que ter colocado esses caras aqui, né? Mas o resultado é o mesmo, tá certo? Então a gente mostrou que, veja, a gente começou com o espaço e o seu dual. E lembrou que esse cara é definido através de um mapa natural, ele é idêntico, isomórfico a esse cara aqui, né? Aí a gente definiu a gente introduziu um produto entre objetos de V com V, que a gente chamou de produto tensorial, certo? A gente mostrou que esse produto tem a mesma estrutura. Eu tenho esse espaço, eu posso definir esse aqui, tá certo? A gente mostrou que isso aqui é igual a esse cara aqui. Ou seja, a gente mostrou que a partir desse objeto a gente define esse, a partir desse a gente define esse, e que esse funciona como um espaço dual a esse e vice-versa. Eu posso chamar esse cara aqui de, sei lá, de H e esse cara aqui de H estrela. Mas esse cara é um espaço vetorial, esse cara também é um espaço vetorial, esse é o dual desse e esse é o dual desse. Pelas definições que eu introduzi. Ou seja, eu saí de um espaço de Hilbert e construí outro. Né? Quando eu chamei agora esse par aqui de espaços de Hilbert, porque a gente geralmente precisa do espaço dos vetores e dos covetores. Certo? Então, de certa forma, eu saí de um espaço de Hilbert que tem um produto interno, cheguei num outro espaço de Hilbert com um outro produto interno. Certo? E veja, é claro, eu fiz aqui... partindo do espaço V, né? Mas digamos que eu tivesse o seguinte, digamos que eu começasse aqui com um espaço V1 e um outro espaço V2, o dual do V1 e o dual do V2. Pode ser até que eu tivesse aqui inicialmente um espaço de dimensão finita e um espaço de dimensão infinita.
Por exemplo, um pode ser spin, outro pode ser posição. Espaço da posição é um espaço de dimensão infinita, espaço de spin, geralmente não é, nunca vi outra opção, ele é finito também, o negócio do spin infinito ia ser estranho. E eu tenho os duais, certo? Eu também posso construir agora esse espaço aqui. Tá certo? E veja, na estrutura que eu apresentei para vocês, não tinha nada que me impedisse de fazer isso com espaços diferentes. Aquele psi1 e psi2, ele sempre atua no φ1, o psi1 no φ1 e o psi2 no φ2, tá certo? Não há ali nenhuma restrição de espaço. Porque quando eu construir agora, digamos, um psi1 que pertence a esse cara aqui e um psi2 que pertence a esse cara aqui, né? E atuar num φ1 estrela, no φ1 aqui, tá certo? φ2, cada um pertencendo aqui a espaços distintos. Como a nossa definição de atuação é esse nesse e esse nesse, então aqui eu não tenho nenhum problema do fato desse espaço não ser o dual desse e vice-versa. Porque na nossa definição nada disso aconteceu, ou seja, não aconteceu nada, não inclui nenhuma atuação desse objeto nesse e vice-versa. Tá certo? Não faz nem sentido. Não faz nem sentido. Porém, a gente vai fazer uma subaplicação disso aqui, que é quando esses espaços são de mesma natureza. Tá certo? Aí a gente pode atuar um em outro. Aí a gente vai encontrar justamente os estados que são simétricos e antissimétricos. Mas para poder introduzir essa noção de simetria, ou seja, trocar esse por esse, eles precisam ter a mesma natureza para poder trocá-los, certo? Mas isso a gente vai chegar depois, ok? Mas só chamar a atenção para vocês que essa continha aqui é o mesmo espaço. A mesma natureza foi ruim. É simplesmente o mesmo espaço, tá? Bom, geralmente ele tem a mesma dimensão do espaço original, né? Então, se esse aqui é dimensão finita, esse seria finita, esse infinito, esse infinito. O que pode acontecer é que, geralmente, se esse for de dimensão infinita, esse aqui pode ter uma cardinalidade diferente. Pode ser um espaço de um infinito diferente. Certo? Bom, mas aí o que a gente mostrou é que esse cara aqui pode ser, eu posso simplesmente dar um rótulo, um nome novo para esse cara, eu vou chamar de H1. É um espaço de Hilbert também. Tem produto interno, tem dual, tem todo mundo definido, bonitinho ali, a gente mostrou que funciona, certo? Então, nada me impede de eu ter agora um terceiro espaço aqui. Certo? E definir a mesma brincadeira para H1 tensor V3. Isso aqui também vai ser um espaço, vai ter dual, porque nada diferencia esse espaço de um espaço V1 qualquer que eu tenha começado como um espaço de Hilbert com produto interno. Então nada me impede de fazer esse cara aqui. Tá certo? Uma coisa que eu não vou mostrar para vocês é que esse espaço, módulo de tecnicalidades matemáticas, ele vai ser igual a esse espaço aqui. Digamos que eu tivesse construído primeiro o V2 com V3. Então esse cara vai ser igual a V3. Tá certo? Ou seja, o produto tensorial de espaços, ele é associativo. Eu posso fazer, aí agora eu posso usar esse algoritmo para fazer o espaço de Hilbert mais complicado que eu puder imaginar. Certo? Igualdade é uma definição. É uma igualdade. Certo? E essa vai ser a técnica que a gente vai usar para construir espaços de Hilbert. Na verdade, a gente está fazendo isso já. Né? Quando você faz método de separação de variáveis, você pega aqui o Laplaciano, certo? E você faz um método de separação de variáveis e encontra aqui equações diferenciais que envolvem só DDR, né? Uma equação diferencial que envolve só DD θ e uma equação diferencial que envolve só DDφ.
A gente constrói, através daquela técnica de Sturm-Liouville, um espaço de Hilbert aqui. E se vocês lembrarem que na técnica de Sturm-Liouville já te dá um produto interno, porque ela te diz quem é o peso correto para você ter esse operador como sendo um operador autoadjunto. Então você constrói um produto interno aqui, tá certo? Aqui você vai construir a mesma coisa, você vai construir outro espaço, outro produto interno, aqui vão ser funções, vão ser séries de Fourier. Aqui vão ser funções de Legendre, né? Na verdade, polinômio de Legendre. E aqui pode ser Bessel, ou se você tiver um potencial eletrostático, pode ser o Laguerre, que a gente viu no caso do átomo de hidrogênio. Mas são simplesmente espaços de Hilbert bem definidos. Aqui é o espaço de funções radiais que são bem comportadas no infinito, ou seja, vão para zero no infinito e são bem comportadas na origem. Isso aqui são funções que fazem sentido como funções angulares, ou seja, esses polinômios de Legendre eles poderiam ser divergentes nos polos, mas a gente escolhe justamente os autovalores para eles serem polinômios, para eles serem bem comportados e faz deles polinômios. E esse cara aqui, a gente tem a restrição de que φ mais 2π é o mesmo ponto. Então, isso aqui quantiza também esses autovalores aqui, certo? Então, quando a gente constrói a nossa solução final que a gente fez lá, né, da nossa função de onda, R, θ, φ, como sendo, né, uma F de uma R de R, uma F de θ e uma G de φ. Se vocês tentarem lembrar do que a gente fez aqui, está muito parecido. É como se tivesse encontrado uma maneira de reescrever essas funções numa base tal que uma particular solução pode ser escrita como simplesmente o produto das soluções. É claro que a solução final é a combinação linear dessas aqui. Né? Não posso, nem toda solução vai ser simplesmente um produto, uma função só de R, com um produto, uma função só de θ e outra só de φ. Mas combinações lineares disso aqui, em princípio, a gente remonta qualquer solução. E o que a gente está formalizando aqui é justamente isso. Ou seja, que a partir de produtos de funções de uma variável só, a gente consegue encontrar qualquer função de 3 variáveis. Isso não é nem um pouco trivial. Você poderia imaginar, não, mas talvez existisse funções de 3 variáveis que são tão complicadas a dependência, né, quando você varia R e a dependência de θ fica totalmente diferente, você poderia imaginar que poderiam haver funções aqui que não poderiam ser escritas com essa partição de 3 funções aqui, certo? E é isso que eu vou mostrar agora, que isso que vai poder ser feito sempre. Então eu mostrei a construção direta disso, tá certo? Eu mostrei a construção direta disso aqui, e agora o que eu vou mostrar é que tanto faz, tá certo? Esse cara aqui, ó, seria um elemento desse espaço aqui. E se você lembrar, a gente fez primeiro aqui o nosso θ, o nosso φ, que é uma série de Fourier, né? Então um espaço de dimensão infinita, mais contável. Esse aqui também vai ser os polinômios de Legendre, vão depender de 2 índices, né, discretos. E esse cara aqui vai ser esse último pedacinho aqui. Tá certo? Só que ainda tem essa dúvida, será que realmente eu posso partir de um para o outro? Eu acabei de mostrar que eu posso fazer essa construção e chegar nesse espaço aqui. Mas será que eu consigo sair desse cara e chegar aqui? Porque se eu conseguir sair desse e chegar aqui, então eu vou ter uma equivalência entre esses 2 espaços. Certo? Ou seja, se para cada um desse eu encontro um desse, para cada um desse eu encontro um desse, então eu consigo mostrar a equivalência desses espaços. Certo? Você faz uma espécie de... Você assume que a função dessas 3 variáveis ela pode ser escrita como uma multiplicação de outras funções. Isso. Então, algo similar vai acontecer utilizando as definições do produto tensorial? Tipo, vai haver alguma limitação que permita fazer essa conversão desse espaço para esse conjunto de 3 funções dispersas? Assim, para as classes e funções e espaços que a gente vai trabalhar, a gente vai mostrar que é sempre possível. Então, a gente não precisa botar nenhuma limitação. Mas, se você quiser realmente entender as limitações, no sentido de que
Se eu tentar expandir o meu espaço de funções para um outro espaço de funções, aonde que eu teria problemas, é só a gente prestar atenção agora na hora que a gente vai deduzir como que a gente sai desse para esse, e a gente vai ver que suposições a gente precisa fazer para fazer isso aqui, que já vão ser satisfeitos pelo classe de funções que a gente tem, né? E aí você, sabendo isso, você vai entender como que você poderia quebrar essas suposições e não permitir mais a saída daqui para cá. Certo? Então, bom, na prática, se a gente tem aqui um Φ maiúsculo atuando num Psi maiúsculo, isso aqui a gente pode pensar com esse cara aqui, a gente pode pensar assim, somatório de J de... Não é isso que eu queria, cara. Φ I, Φ J. Isso aqui está atuando em somatório KL de Psi K tensor Psi L. Tá? Então isso aqui, pessoal, está atuando aqui, tá? Isso aqui no fim vai dar somatório de JKL de Psi IJ, Φ IJ, Psi KL, e aqui vai ficar assim, Φ E, eu estava denotando a base como E, né? Então vou manter aqui. Deixa eu botar aqui o seguinte, um 1 aqui, porque senão a gente não vai lembrar que essa aqui é uma base do V1 e essa aqui é uma base do V2. E a mesma coisa aqui, tá? 1 e 2, certo? Então vai ficar assim. Ok. EI, E, K. O produto interno dos espaços 1, E, J, E, L. Dos espaços 2. Que podem ser diferentes, né? A gente viu aqui. Esse cara aqui vai ter uma integral bem simplesinha, né? De 0 a 2π, né? Do φ. Enquanto esse cara aqui vai ter uma integral de seno de θ de θ, indo θ de 0 a π, né? Então são produtos internos diferentes. Aqui, IJKL, tá certo? Então o nosso produto interno fica assim, ó. Tal qual vocês estão acostumados lá. E aqui, tem que lembrar que esse cara aqui, ele é... Eu vou botar aqui assim, ó. Esse aqui é o complexo conjugado, tá, pessoal? Oi? Não, eu só fiz como nossa construção só depende de sair 2 espaços e chegar no terceiro, é só isso que eu vou explorar, entendeu? E aí a extensão é simplesmente essa extensão aqui, ó. Você faz primeiro uma vez, pega esse novo espaço e faz o processo mais uma vez. Então, eu só preciso aprender a fazer o processo uma vez, porque depois eu simplesmente uso a solução que eu acabei de determinar. Poderia ser o espaço 1 e o espaço 3 para Podia. E a gente mostrou basicamente que tanto faz a ordem, né? Se a gente faz V1, a gente faz primeiro V2 com V3 e faz o produto desse cara com V1, ou se a gente faz primeiro V1 com V2, depois pega o resultante e faz com V3, certo? Ok. Isso aqui tá claro, pessoal? Por que tem o estrela aqui? Tá. É que às vezes é difícil fazer a ponte com o que a gente tinha visto para um caso, para todos, para as extensões, né? Então, normalmente a gente define esse cara aqui como sendo o quê? Essa combinação aqui. I, J foi o que eu usei para... Não.
botar mesmo os rótulos para não confundir. Então fica aqui, C maiúsculo, KL, E, K, E, L, certo? 2, 1. Aí eu defino também o meu φ como um cat, certo? Que é normalmente o que a gente faz. Então, esse cara fica assim, I, J, φ maiúsculo, I, J, I, 1, I, J, 2, certo? Agora, o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente quer o produto interno entre essas duas coisas. O produto interno ele é assim. Φ, Psi. Tá certo? O produto interno, se vocês lembrarem, vai ser como? Vai ser igual, vou botar o somatório, KL, não, IJ. IJ, IJ, 1, 2, com KL. Certo? Agora é o seguinte, a gente não sabe calcular o produto interno entre esses dois caras aqui. Né? O que a gente sabe é simplesmente atuar esse... A gente sabe atuar esse cara aqui e J em caras assim. Certo? Então a gente usa isso para definir o nosso produto interno. Tá certo? Para isso eu preciso fazer um mapa de como, né, se eu sei atuar nesse que foi o que eu defini lá atrás, eu posso dizer que se eu encontrar um mapa que leva EI, EJ em EI, EJ, então eu uso esse mapa para definir o produto interno ali. Certo? Só que para definir esse mapa de forma que ele é compatível com esse mapa aqui, ó, 1, 2, 1, 2, certo? Para eu definir esse mapa compatível com esse mapa aqui, E1, EI, 1, EI, 1 aqui, o que eu preciso fazer? Como é que esse mapa tem que ser em relação aos escalares? Vamos lá. Lembra como é que a gente introduziu? Vocês lembram como a gente introduziu o BRA? Lá atrás? Ele não existia, né? A gente fez duas coisas. A gente introduziu um produto interno. Então você tem um produto interno aqui entre V e U. Tá certo? E o produto interno a gente construiu, definiu, provou aquelas desigualdades, aquelas coisas todas, como sendo antilinear à esquerda e linear à direita. Ou seja, na nossa construção havia a imposição a priori de antilinearidade aqui. O que é antilinearidade? Se eu tenho um alfa aqui, isso aqui é alfa estrela VU. Tá certo?
E essa antilinearidade, ela é originária no fato de que eu defino V U igual... Não, melhor assim. U V. Você já tem essa antissimetria aqui na entrada dos seus produtos internos. Tá certo. Então eu vou definir o seguinte. Eu mostrei também que existiam os duais e eu mostrei que existe uma equivalência. Ou seja, para um cara desse aqui, eu chegava num outro que eu ia, digamos, definir assim. Porque a gente sabe que esse cara é um dual, leva um vetor no número. E esse também é um objeto que também leva um vetor no número. E aí eu defino assim, eu uso isso aqui, uma definição aqui para a esquerda, tá certo? Ou seja, eu defino esse cara como sendo isso aqui. E por causa disso, quando eu levo esse vetor nesse cara aqui, como é que fica? Esse vetor vai nesse, então para onde vai esse cara aqui? Né? Esse cara, para ir num covetor, ele vai ser uma coisa assim, alfa, V, ponto. Mas esse objeto é definido assim. Esse aqui, então, vai ser igual a... Eu tenho que tirar o alfa para chegar nesse cara aqui. Então, o alfa sai estrela. Então, você vê que o mapa que eu tenho do meu vetor para o covetor é um mapa que é antilinear nos escalares. Tá certo? Esse mapa, portanto, tem que ser antilinear nos escalares. É porque ele é o mesmo, tá certo? Pela nossa definição do produto interno, para esse mapa aqui ser compatível com esse aqui, ele também tem que ser antilinear nos escalares. Tá certo? É só você lembrar como que a gente definiu a atuação desse cara em objetos desse tipo aqui. Certo? Então, por isso que quando eu escrevi o meu φ maiúsculo assim, e depois, na hora que eu escrevi as componentes ali, eu já botei uma estrela aqui, é porque normalmente a gente define o vetor no espaço V, né, e mapeia para o outro espaço. Claro que se ele tivesse sido definido como uma combinação linear direto no espaço dos covetores, não precisaria ter estrela aqui. Certo? Mas é uma sutileza. Não sei se vocês entenderam o que eu falei. Eu poderia simplesmente definir ele direto como uma combinação linear de covetores, com coeficientes chamados φ maiúsculo. Nada me impediria de fazer isso. Aí não teria a estrelinha aqui. Tá certo? Mas eu teria que ter consciência do que eu estou fazendo. Tá? No fim, é só uma definição. Beleza. Esse pedacinho, pessoal, é bem técnico, mas vocês vão ver que, se vocês entenderem bem essa construção, isso vai se pagar rápido quando a gente chegar na parte mais física, tá? Ok. Então, já que a gente entendeu o que acontece com os espaços, a gente pode fazer a mesma brincadeira para os operadores. A gente fez essa construção lá no começo de Mecânica Quântica 1, a gente construiu um espaço, a gente viu que a partir da construção do espaço a gente herdava muitas coisas do corpo, né, do produto interno, e a gente viu que a partir daí então a gente construía operadores, e os operadores também herdavam características que vinham do espaço. Certo? E a gente vai fazer a mesma coisa, a partir de agora a gente vai construir operadores nesses espaços de produto tensorial. Certo? Então a gente vai chamar aqui de OP V1 é o espaço das F1 tal que F1 leva V1 em V1. Tá? E similarmente, OP V2 vai ser igual ao espaço das funções que eu vou chamar de F2, tal que F2 leva V2 em V2. Alguma dificuldade aqui, pessoal? Né? A gente sabe, pelas definições lá de trás, que F1 é multilinear, ou seja, se eu atuar aqui em alfa
psi1 mais beta φ1, onde esses dois aqui, né, pertencem a V1, isso aqui vai ser igual a alfa, a atuação de V1 de F1 em psi1 mais beta F1 em φ1. Tá certo? Lembrando então que esse cara aqui é um vetor, esse cara é um vetor. Agora eu tenho uma combinação linear desses novos vetores aqui com esses coeficientes que eu já tinha, tá certo? E que essa linearidade do f. Por isso que a gente escreve o f geralmente sem até o parênteses, né? Se a gente estiver fazendo a aplicação de um f num único φ, a gente nem coloca parênteses aqui, né, como se fosse uma função. Como tem essa propriedade de linearidade, a gente ignora o parênteses quando possível. Certo? Beleza. O F2 tem as mesmas características, ele também é multilinear quando atuando em elementos do espaço V2. Ok. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai definir que gama, e aí, deixa eu já botar aqui, ó, eu vou botar um 1 aqui, entre parênteses, para ficar mais fácil de lembrar, porque isso vai ser importante, que esse F aqui é um F que atua no espaço 2. Eu tinha botado esses dois aqui embaixo, mas como eu vou usar símbolos diferentes, aí é mais fácil deixar o 1 aqui para lembrar em que espaço aquele funcional, aquele operador linear está definido, tá? Certo? Então eu vou ter agora o seguinte, eu tenho gama 1, tensor lambda 2, tá certo? E eu vou definir a atuação desse cara em psi1, vou botar um 1 aqui, psi2, 2 aqui, como sendo lambda 1, psi1, não sei porque que eu repeti tanto esse negócio, mas 2, tensor Então, pessoal, a ideia é a seguinte, eu sei fazer produto tensorial, certo? Se eu sei fazer produto tensorial, eu sei pegar dois vetores quaisquer do espaço V1 e do espaço V2 e chegar num elemento do meu espaço V1, produto V2. Então, eu posso definir esse objeto aqui, que é um operador agora que atua no meu espaço V1, V2, da seguinte forma. Eu primeiro atuo esse operador nesse pedacinho, esse operador nesse pedacinho, só que depois que eu atuar o gama 1 em psi1 e o lambda 2 em psi2, o que eu tenho é um novo elemento de V1 e V2. Só como eu tenho novos elementos de V1 e V2 e sei fazer o produto tensorial entre eles, eu simplesmente faço isso. Então, a atuação do produto tensorial de operadores lineares é definido como a atuação primeiro dos operadores lineares e toma-se o resultado, faz o produto tensorial do resultado, certo? É como se fosse uma inversão, porque aqui é o produto tensorial de vetores. Esse cara aqui é o mesmo símbolo, mas aqui é o produto tensorial de vetores. Mas para definir, eu estou usando o produto tensorial de vetores para definir o produto tensorial de operadores. Eu estou puxando a definição de produto tensorial dos vetores para os operadores, agindo individualmente. Não, tá tudo ruim, cara. Vou fazer o seguinte, eu vou tirar esse cara aqui. Eu fiz isso, eu acho que eu mudei a anotação depois e ficou confuso. Certo? Vou botar um aqui. Tá? Então, esse número que eu estou colocando aqui no cat, fora, tá certo? É o número que indica a qual espaço aquele vetor faz parte. Certo?
E o número que eu boto entre parênteses no superescrito aqui do operador é o espaço no qual aquele operador atua, certo? Então não precisa desse segundo aqui. Eu comecei com uma anotação no meu caderno e depois mudei e aí ficou ruim, certo? Então vamos uniformizar aqui. Sai daqui. Aqui já, tá vendo? Por que eu botei a anotação? Deixa eu fazer o seguinte, eu vou chamar de φ. Tá? Para não achar que eu... Né? Porque eu posso botar o mesmo rótulo, mas para vetores de espaços diferentes. Então, mas vamos fazer assim. Depois eu atualizar minhas notas para ler. Isso. Ficou mais claro? Tá? Mas é só isso. O produto tensorial de operadores é definido a partir da atuação individual deles que você já tinha, porque eles são operadores lineares, e o do produto tensorial dos espaços dos vetores de onde eles estão atuando, certo? Ou seja, o produto dos vetores define o produto dos operadores. Ok? Bom, além disso, eu posso agora definir esse, né? Como eu sei, esses dois caras aqui formam um vetor. E eu sei somar esses vetores, eu já defini a soma desses caras aqui. Como eu já sei definir a soma desses caras aqui, eu posso agora puxar isso para definir soma de objetos daqui. Então, digamos que eu tenho gama, lambda, mais sigma. Se botar sigma, vocês vão achar que é somatório. Teta. Tal. Certo? Eu vou pegar essa definição aqui e vou atuar também em psi1 tensor. Certo? E eu vou definir isso aqui como sendo esse cara eu já sei fazer, então eu boto ele aqui, psi 1, x2, mais, aqui de novo a gente tem que prestar atenção, teta 1, tal, 2, psi 1, x2. Certo? Aquela brincadeira acontece de novo. Isso aqui é a soma de vetores, porque a gente mostrou que isso aqui é um vetor. Por essa definição aqui, ó, isso é o produto tensorial de vetores, que me dá um vetor do meu espaço de produto tensorial. Certo? E eu defini soma entre esses caras. Então você vê, a soma eu puxei, a soma dos escalares eu puxei para a soma dos vetores, e agora eu estou puxando a soma dos vetores para a soma dos produtos tensoriais de vetores, e eu estou puxando essa soma para fazer soma de operadores. Certo? Tudo começou lá nos escalares. Tudo isso para você provar que você pode fazer essas alterações tensoriais entre escalar e vetor com os tensores. Isso. Não. Repete essa pergunta? Os tensores com ou escalares ou vetores, está tentando provar isso. Não, estou mostrando como que eu consigo construir operadores no espaço de produto tensorial. Isso. Professor, aqueles dois objetos que você introduziu aqui, o F e o tal, eles saíram da onde? Não, são dois outros operadores quaisquer. Esse aqui é um operador que atua em V1 e esse aqui é um operador que atua em V2. Só isso. Certo? Como da mesma forma que eu defini aqui. Um é um elemento desse espaço, outro é um elemento desse espaço aqui. Certo? O mais incrível disso, pessoal, é que essas coisas aqui a gente consegue medir, tá? Ou seja, esses espaços, essas construções, elas são todas mensuráveis. Quando você constrói, você pega esses dois espaços aqui e você chega no espaço que eu chamei ali atrás de H1, você poderia achar que tudo que a gente está fazendo é uma mera abstração desnecessária, certo? Mas aí você mostra que esse espaço ele vai ter certas características e restrições
dependendo das características de cada um desses espaços aqui, o que é razoavelmente natural, tá certo? Só que você encontra, por exemplo, que existem certos tipos de vetores que estão aqui que são o melhor. Você vai descobrir que, dependendo da natureza desses espaços aqui, você encontra um terceiro espaço de mesma natureza. Tá certo? Aí é natureza mesmo, é o mesmo espaço, certo? Ou seja, digamos que esses caras aqui sejam representações do grupo de rotação, que é basicamente o que a gente vai estudar bastante nesse semestre, tá? Então, digamos que esse cara aqui é uma representação do grupo de rotação. O que é uma representação do grupo de rotação? Quando eu giro alguma coisa, né, as componentes se misturam. Só que de quantas formas diferentes eu posso fazer isso? Vocês estão acostumados com vetores tridimensionais. Então, eles têm 3 componentezinhas. Quando eu giro as componentes, aparecem aqueles senos e cossenos e elas se misturam lá de um certo jeito. Mas será que existem outras coisas também que quando você gira, alguma coisa acontece com elas? Né? O mais simples é o escalar. Quando você gira, não muda nada. Só que existem outros objetos também. Tensores de segunda ordem, quando na hora que você girar, você vai ter pedacinhos de 5 componentes que também vão se misturar e assim por diante. E você poderia imaginar o seguinte. Digamos que eu tenho um fóton que tem um spin 1, com outro fóton que tem spin 1 também. Só que esses 2 fótons vão colidir e vão formar alguma coisa. Né? Vocês veem isso no acelerador de partículas. Os 2 fótons não colidem, a não ser com elementos de quarta ordem, mas não vem ao caso. E aí, o que você consegue encontrar aqui? Será que tem alguma relação com os spins do fóton? Né? Aí você descobre que sim. Por causa das regras do produto tensorial, de como a gente está definindo essas coisas aqui, na hora que você chegar nesse espaço, você vai descobrir que só vão encontrar representações de spin 0, spin 1 e spin 2. Certo? Ou seja, nunca vai sair da colisão de 2 fótons uma coisa de spin 8. Entendeu? Né, o resultado de spin 8. Então você tem regras de seleção aqui. Então as pessoas usam muito isso, por exemplo, eu acho que o neutrino foi inferido inicialmente assim. Porque quando você fazia essa regra aqui, você falava, olha, está entrando aqui, o neutrino vem do decaimento beta, né? Então você tem um elétron num próton decaindo num nêutron, certo? Só que aquilo ali não conserva momento angular no sentido de que a representação do grupo de rotação que você encontra aqui, ela não é compatível com o produto tensorial do produto, né? Se você pega o produto tensorial do próton com o elétron, você não encontra uma representação que tenha só um nêutron. Precisa ter mais um cara e mais um cara de spin meio, né? E aí o cara, então tem uma partícula leve de spin meio que a gente não está vendo porque ela é muito leve, interage pouco e tal, e aí você infere a presença do neutrino. Mas vem dessa construção, tá certo? É claro que ninguém concebeu isso do além, né? Essa construção. A gente observou a natureza e criou um modelo matemático que se adequa e com isso a gente deduziu essas coisas todas, tá certo? Mas não deixa de ser importante. Bom, então, de maneira muito simples, né, sem muita formalidade, a gente mostra que a partir do produto tensorial de vetores, a gente define o produto tensorial de operadores. A partir das características dos produtos tensoriais de vetores, a gente define também um espaço vetorial para os nossos operadores, tá certo? E agora a gente pode construir operadores quão complicados a gente queira, né, a partir do produto tensorial deles. A gente pode definir soma de operadores. Né? A gente já tinha mostrado que os operadores formavam espaço vetorial. Agora a gente está mostrando que o produto tensorial de operadores também forma espaço vetorial. Tá certo? Então, com isso a gente pode construir tudo que a gente precisa para fazer as nossas contas. Tá? Nenhum dos dois. Eles estão nesse espaço OP aqui que eu acabei de apagar. É o espaço das transformações lineares. E eles seguem todas as regras dos espaços vetoriais e dos espaços atuais, né? Uhum. Multiplicação por escalar e soma, que é isso que a gente acabou de definir. Isso, exatamente. Eu não botei a multiplicação por escalar porque ela é trivial, mas é simplesmente você lembrar que se você botar um alfa aqui, ó, ou seja, eu estou fazendo o produto por um escalar de um produto de tensores, né?
E aí, quando atuar aqui, eu defino como o produto escalar aqui. Mas aí eu sei que aqui, ó, isso aqui é primeiro a atuação de um produto de operadores em produto de vetores, o que me dá um produto de vetores, e depois eu pego o resultado e multiplico por um escalar. Então, a definição de produto por um escalar, de produto vetorial ou tensorial de vetores, define o produto por um escalar do produto tensorial de operadores. Certo? Então, a mesma coisa, é sempre a estrutura sendo puxada para um objeto mais complicado. Certo? Agora, vocês veem, quando vocês estudaram lá em cálculo 1 ou 2, convergência de séries, vocês viram que é um negócio bastante delicado, né? Se você muda uma coisinha não converge, algumas estão na beira de convergir, todas aquelas regras. O que torna a análise funcional, que é basicamente você fazer o estudo disso que a gente está fazendo em espaços de dimensões infinitas, tão complicado é isso. Essas passagens que a gente está fazendo são todas muito simples e naturais, porque a gente está sempre puxando uma estrutura de uma para outra, e as coisas meio que vão se encaixando de uma maneira mais ou menos fácil. Tá certo? Na hora que agora esses objetos passam a ser elementos de espaço de dimensão infinita, na verdade eles estão associados a sequências infinitas de números, que para fazer sentido tem que convergir em algum sentido. Tá certo? Aí você poderia facilmente imaginar que se seus vetores estão bem definidos, os seus operadores estariam bem definidos também. O que já não é verdade. Porque os operadores vão ser construídos a partir dessas sequências. Mas será que esses produtos de sequências também dão uma sequência que converge? Tá certo? Então, na análise funcional, aí é toda uma área nova da matemática, extremamente bonita e profunda, que estuda justamente quando que essas coisas vão convergir agora nos operadores e nesses objetos mais complexos, né, que a gente está usando esses blocos fundamentais para construir. Tá certo? Mas a gente não vai ver nada dessa complicação nesse curso. Tá bom? Então, tá? Agora a pergunta é, conseguimos fazer o caminho inverso? Ou seja, será que a gente consegue sair daqui? Né? Lembra que a gente fez lá atrás, lá no comecinho, esse objeto aqui, ó? A gente definiu o produto interno, a gente definiu ele de cara. A gente simplesmente pegou, usou a mesma lógica que a gente tinha usado para definir no caso unidimensional, a gente definiu no caso bidimensional como sendo o operador que diagonaliza simultaneamente x1, x2. Tá certo? Que a gente define como sendo operadores atuando no mesmo espaço de Hilbert inicial. Não é um operador atuando num espaço de Hilbert e o x2 atuando em outro. É simplesmente o espaço de Hilbert que define a mecânica quântica, e eu defino esses dois operadores da mesma forma que a gente viu lá atrás. A gente viu que eles comutam por causa do parente de Poisson, então as nossas ideias de compatibilidade de operadores são, né, transportadas direto para cá e a gente define esse cara aqui. Será que a gente consegue encontrar essa relação, ou seja, se a gente parte de objetos desse tipo, a gente consegue encontrar uma coisa assim? Aqui sim tem que ter o 1 e o 2 repetidos, tá? Porque aqui o 1 e o 2 estão designando a dimensão do espaço a qual eu estou calculando a posição da minha partícula, tá certo? Aqui eu estou dizendo que existe um espaço vetorial, que eu também vou chamar de 1, que é o espaço vetorial que descreve somente a posição na direção 1, e aqui é o outro espaço que descreve a posição em 2, tá certo? E eu preciso do rótulo 1 e 2 para saber que essa é a posição em 1 que eu quero calcular e essa posição em 2 que eu quero calcular. Certo? Então vamos lá. Para a gente fazer o caminho inverso é mais fácil a gente fazer com as funções de onda direto. Certo? Ou seja, a gente faz com as projeções nesses espaços aqui. A pergunta é, uma projeção psi x1, x2, né? Que é isso aqui, x1, x2 de psi, para estar associada com esse produto tensorial aqui, eu preciso mostrar que ela pode ser escrita como um produto, uma soma de produto de funções só aqui e só aqui. Certo? Veja, essa aqui é uma função de duas variáveis. E aqui, uma função de duas variáveis que eu defino a partir de um produto interno.
Será que essa função de duas variáveis pode ser escrita como uma combinação linear de funções só de x1 com funções só de x2? Essa é a pergunta, tá certo? Então o que a gente vai fazer? A gente vai definir, deixa eu só lembrar como é que eu fiz, tá? A gente vai definir o seguinte, g, e eu botar x1 aqui, que é um rótulo, não é uma variável da função, tá certo? É uma função de x2 que eu defino como psi de x1, x2. Tá? O que eu estou fazendo aqui, pessoal? Veja, uma função de duas variáveis, eu sempre tenho a opção de fixar uma das entradas dela. Então, é uma função de duas variáveis, x e y. Posição, né, no plano aqui x e y, eu tenho a posição na direção, né, o quanto que eu andei na direção x, quanto eu andei na direção y. Eu falo o seguinte, eu vou pegar a direção x e vou fixar em 5. O que me sobra é uma função de x2, uma função de y, tá certo? E eu sempre posso fazer isso. Então, foi exatamente o que eu fiz. Eu acabei de definir uma função que é somente função de x2 ao fixar x1, tá certo? Até aqui tudo bem? Só que eu posso fazer o seguinte, eu pego somente funções de x2 e vou definir um espaço de Hilbert somente para funções de x2. Tá? Então é um operador x2, x1 não existe mais, e eu vou definir um espaço de Hilbert para essa classe de funções. Tá certo? Beleza. Então, fazendo isso, eu posso falar o seguinte, o meu g x1, que é só para lembrar onde eu fixei o x1, tá certo? De x2, pode ser escrito como uma combinação linear de uma base nesse espaço, tá certo? X e g. E botei o i em cima só para não misturar com esse x1 aqui, tá? Certo? Isso que eu estou fazendo, pessoal, O senhor vai provar a primeira linha e aí você cria esse objeto para a segunda e dele você tira essas funções de vida. Ou existe um passo da primeira para a segunda linha? A primeira linha você vai provar. é que a notação é mais simples em termos de Brasicats, em termos de funções de onda. Mas então, veja, essa é a nossa pergunta. Qual é a relação entre esses dois espaços? Tá certo? Será que existe uma relação que eu vou construir esse objeto como uma combinação linear desses objetos aqui? Para responder isso, eu vou começar estudando esse espaço aqui. Como ele atua, que é mais fácil. Veja, é porque o que eu estou fazendo aqui é estudar um vetor qualquer numa base completa do meu espaço. Certo? E esses caras aqui são simplesmente as componentes. Então, em vez de estudar o psi, eu estou estudando os componentes do psi. Porque é mais fácil de fazer a conta. Tá certo? Mas, fundamentalmente, eu estou estudando o próprio psi. E isso vai ficar mais claro, mas a gente vai voltar para essa notação aqui. Mas veja, por enquanto é equivalente. É aquela brincadeira, né? Você pode usar o seu VI ou o seu V seta. Isso aqui é um número, ou um conjunto de números, né, para cada valor de i. E esse é o próprio vetor. Isso aqui é um objeto geométrico, o vetor. Esse cara aqui é aquela coisa orientável e tal no espaço. Isso aqui são números. Mas a gente sabe que daqui a gente chega aqui. Porque a gente sabe que se eu pegar esse cara e juntar com os elementos de base, x chapéu, y chapéu, z chapéu, ou como você preferir rotulá-los, a gente chega nesse cara aqui. Certo? Então, tanto faz trabalhar com esse. Tem gente, em relatividade restrita, a gente acaba trabalhando com os VMIs. Mas os objetos fundamentais que a gente está trabalhando são V-setas. Mas ninguém escreve V-seta em relatividade restrita. Por mais que fosse muitas vezes conveniente. Certo? É só isso. Tá? Então, isso aqui, pessoal, está tudo certo? Okay. Veja, esse cara aqui, ó, é basicamente o que eu estou dizendo é o seguinte, isso aqui é x2
E aí, num certo novo espaço vetorial, tá certo? Veja, eu fixei x1 e estou estudando funções só de x2 e estou descrevendo esse espaço vetorial, tá certo? Então, esse cara aqui é um elemento desse novo espaço vetorial. Ok? Bom. Então, a gente volta para cá, vai ficar assim. G de x1 de x2 vai ser igual a soma sobre i de... Aqui tem que ser 2 também, claro. G xi 1 de 2 psi 2. Até aqui tudo bem? Tem algum passo que está estranho? Ok. Só que veja, pessoal. O último 2 ali é para designar o quê? É que esse cara aqui é um cat em 2, no espaço 2, que é esse espaço que eu estou construindo agora, ao fixar o x1 e construindo simplesmente um espaço que descreva funções só de x2, quando um fixado em x1. Não, esse é aquele 2, mas o último 2. Também. Esse aqui? É, porque esse cara é um cat desse espaço e esse cara é um bra desse mesmo espaço. Certo? Porque esse cara aqui é uma base desse espaço, supondo que eu construí. Então isso aqui é um espaço em que a função de onda vai para zero, porque eu tenho uma barreira infinita aqui. Então isso aqui é simplesmente um espaço de Fourier, esse aqui são senos e cossenos. Tá certo? Desses momentos possíveis aqui, com esse comprimento dessa sala. Certo? E x2 é simplesmente uma posição qualquer. Então vai dar um exponencial de i, k, x2 e tal. Maravilha. Só que veja, eu posso fazer isso, e aí começa a hipótese que você estava se questionando, eu posso fazer isso continuamente. Tá certo? E essa é, digamos, aonde você poderia encontrar uma fissura nessa construção. Eu vou fazer a seguinte hipótese. E se eu tivesse construído esse meu espaço não em x1, mas em x1 mais epsilon, ligeiramente deslocado para lá ou para cá? Certo? Eu ia encontrar eu ia fazer uma construção parecida, só que com o meu x1 ligeiramente modificado. Tá certo? Será que essas componentes aqui também variam continuamente? A gente vai fazer a hipótese que sim. Tá certo? Ou seja, veja, a minha função é uma função de x e y. Então, digamos que tem mais probabilidade de encontrar a partícula no centro, você pode imaginar que é uma função que tem, né, um pico aqui no centro, depois cai aqui para longe desse pico. E quando eu pego essa função e fixo x1, eu vou ter uma função que vai ser só uma coisa suave assim. Se eu fixo o meu x1 um pouco mais para lá, por suavidade, essa função também vai ser muito parecida com a primeira função que eu tinha. E se essas funções são parecidas, a decomposição delas numa certa base de Fourier vai ser parecida também. Tá certo? Isso está claro? Perdão, com parecido você quer dizer em tipo... Eu quero dizer que isso aqui vão ser funções suaves. São funções suaves, não que você está fazendo uma mudança tão infinitesimal que uma curva vai ser idêntica. Não. É que não vai, esses números aqui não vão variar de forma abrupta. Tá certo? É aquela questão do limite mesmo. Assim, se você fizer o limite por aqui ou por aqui, você vai encontrar a mesma coisa em cada ponto. Certo? E aí diferenciabilidade, todas as... Ou seja, basicamente o que eu estou puxando são as características de diferenciabilidade bidimensional para essas características de diferenciabilidade unidimensional aqui. Certo? Então, se a gente aceita isso, e veja, não é nem um pouco trivial, tá, pessoal? Porque aqui a gente está fazendo a seguinte hipótese, e ela não vale em alguns contextos que é coisa de área de pesquisa, que é o seguinte. Aqui, nessa posição do espaço, é série de Fourier. E para cá também é série de Fourier, para cá também é série de Fourier, então são as mesmas decomposições nas mesmas bases de Fourier. Basicamente o que eu estou falando é que a minha base de Fourier não muda quando eu ando daqui para cá. Tá certo? O que é razoável, porque aqui a gente está trabalhando no espaço euclidiano.
Agora, se eu tivesse um espaço-tempo curvo, e aqui eu tivesse uma coisa com a base de Fourier, e para cá minha base de Fourier fosse modificada, devido à curvatura do meu espaço-tempo. Veja, porque essencialmente, do que eu estou falando agora, por fim. As consequências é que eu precisaria definir como comparar espaços diferentes. Ou seja, o que uma posição, né? Veja, eu estou falando aqui, essa linha aqui e essa linha aqui. Você sabe que uma posição em Y aqui tem o mesmo significado físico, do que uma posição em Y aqui. O que significa o significado físico? Bom, significa que um valor de Y aqui indica quantos metros eu tenho que andar a partir da parede para chegar naquele ponto. E nesse outro ponto aqui, a mesma coisa. Num espaço-tempo curvo, a métrica é diferente. A coordenada Y aqui, ela pode significar uma certa distância em metros, diferente da coordenada Y aqui. Se eu não souber como transportar o significado das minhas coordenadas ao longo do espaço, eu não sei comparar o que é Y para quem está no X1 e o que é Y para quem está em X2. E essa comparação é extremamente complicada. E ela pode depender de como você anda de 1 para 2. Entendeu? Então, quando você faz teoria de campos em espaços curvos, isso tudo aparece e torna extremamente complicado e rica a teoria. Certo? Você usou esse espaço-tempo como exemplo, né? É um exemplo. O nosso caso aqui é o espaço de Hilbert. Isso. Diversas modificações. Exatamente. Então Exatamente. você quer construir uma teoria que eu não precise me adequar ao espaço, eu tenho uma precisão na comunicação do espaço. Então eu consigo... No caso específico, nós estamos interessados em não se adentrar nisso. Ou seja, a gente vai supor que existe uma identificação natural entre os espaços de Hilbert para cada valor de x. E essa identificação natural está associada à interpretação física equivalente da posição y, independente de onde eu fixei o meu x. Tá certo? Professor, você tem... O jacobiano tem alguma coisa a ver com essas transformações de espaço ou não? Essa coisa são totalmente diferentes. Tem. O jacobiano, sim, jacobiano de forma geral te dá a componente da sua n-forma, ou seja, a maneira que você mede o seu espaço quando você muda de sistema de coordenadas ou faz uma transformação ativa, ou seja, quando você deforma o seu espaço, muda o seu espaço. Se a sua mudança de espaço for... primeiro você estava trabalhando num subespaço para x1 fixo aqui, e depois você está trabalhando num subespaço para x2 fixo aqui, a maneira que você constrói as suas integrais vai depender disso e através do jacobiano. Mas... Então, a gente vai terminar a conta, né? Mas o que eu estou chamando a atenção é o fato de que a gente vai fazer essa brincadeira da continuidade para chamar esse cara de uma função contínua em x1. Ou seja, as componentes da decomposição de x2 são funções contínuas em x1. Que é o que eu estava falando para vocês. Eu faço uma decomposição no x1, num x1 deslocado, no outro x1 deslocado, e isso vai variando as componentes. Né? Se eu pegasse uma função bem simples aqui, seria só um seno, por exemplo. Então seria simplesmente a componente 1 igual à amplitude desse seno e todas as outras componentes iguais a zero. Tá certo? E quando eu andar para cá, esse seno vai se deformando numa combinação de senos e cossenos. Então esse G1 vai variando de 1 até o valor que descreve essa nova decomposição. Tá certo? Só que o importante é que esse 2 aqui, ele está fixo no sentido de que eu estou usando o mesmo espaço de Hilbert para definir funções que são funções de y, mas estão em x1, para, em outra posição, as funções que também são funções de y, mas que estão em x2 linha, em x1 linha. Ou seja, eu tenho G1 de x2 e estou decompondo em série de Fourier. Só que eu posso ter também G
de x1' de x2. E eu também estou decompondo em série de Fourier. Mas isso é permitido e essas decomposições fazem sentido porque a própria coordenada cartesiana x2 não muda de significado quando isso aqui muda de significado, muda de valor. E é isso que eu estava chamando a atenção para vocês. Certo? Num espaço-tempo em expansão, se esse cara for o tempo, a coordenada muda totalmente de significado quando o tempo muda, porque o universo está em expansão. Quando muda o tempo, a coordenada significa outra coisa. Tá certo? Qual seria o problema desse epsilon fosse discreto? Esse deslocamento das posições fosse discreto? Esse iria alterar tudo? Não. É simplesmente ser discreto esse cara aqui. Contanto que esse significado se manter, né, se esse significado se mantém, a nossa construção ela sai igual. Mas aí eu referi na análise das probabilidades, a distribuição. Pode repetir a pergunta, por favor? Quando você procurasse a probabilidade Eu não sei se é isso que você está perguntando, mas interfere. Você está falando no caso mais complicado, né? no caso discreto. No caso discreto, não. É simplesmente, esse aqui, na minha construção discreta, esse índice aqui passa a ser um índice discreto, mas contanto que o significado do espaço de Hilbert não mude toda vez que eu ando na outra direção, digamos assim, eu posso fazer essa construção de forma equivalente. Certo? No caso do espaço-tempo relativístico, nem precisa ser no espaço-tempo curvo. O que vai acontecer é que você pode imaginar o seguinte. Eu tenho isso aqui, né? Eu tenho tempo e eu tenho espaço aqui. Aí você tem uma superfície de simultaneidade, que é um que a gente chama de referencial inercial, certo? Nesse referencial inercial, eu digo, existe uma distribuição de probabilidade de encontrar minha partícula que está assim. Tá certo? Isso aqui é o meu psi quadrado. É a probabilidade de eu encontrar a partícula em um certo ponto. Você fala, tá, tudo bem, não tem problema nenhum. É assim, é mecânica quântica, tá tudo bem na mecânica quântica. Só que a questão é o seguinte, se eu tiver no referencial acelerado não, se eu tiver no referencial inercial com uma velocidade v não trivial, eu vou ter essa superfície de simultaneidade. Como é que é a minha distribuição de probabilidade aqui? Eu não sei, né? Eu precisaria saber como que essa evoluiu até aqui e como que ela era no passado. E aí, dependendo de como ela era, eu vou ter uma nova distribuição que vai ser assim. Como que o eixo de posição mudou ao aumentar a velocidade? O referencial inercial, você muda o seu T'. Não, transformação de Lorentz. Mais ou menos, tanto faz. V, C... É isso? Tem um gama? Falta um gama aqui? Não, né? Não. Então. Não. É isso? É isso, né? Então, você vê que esses caras aqui, para um certo tempo zero, eles vão variar com x, tá certo? Vai ser uma linha reta aqui, ó. Então, esses pontos aqui vão ser simultâneos com o referencial T'. Vocês viram isso em relatividade restrita, né? Menos? Menos Vx, é o xv, né? Como se diz escrito, não é x sobre v. É xv mesmo? Tem certeza? Porque tem o C quadrado. Aqui. Então, bom. Então, a minha superfície de simultaneidade é assim. Okay? A questão é, eu preciso agora saber como que a dinâmica me levou a função de onda para o futuro e como que ela era no passado para eu saber como que está essa distribuição de probabilidade. O problema é que distribuições de probabilidade, para fazer sentido, precisam ser o quê? Normalizáveis. Certo? E se esse novo negócio não for normalizável? Será que a mecânica quântica é compatível com a relatividade restrita? A resposta é não. Não é. Certo? Então não é normalizado. Não é normalizável. Esse
E as consequências disso é que você tem que abandonar a mecânica quântica para a teoria de campos. Porque a não normalizabilidade da coisa tem uma relação intrínseca com o fato de que eu não consigo saber simultaneamente o que está acontecendo, ou melhor, eu não consigo ter comunicação mais rápido que a luz. Então, essa superfície de simultaneidade, elas têm uma ambiguidade de sincronia, ou seja, eu não sei o que aconteceu primeiro. Né? Vocês já viram isso, né? Uma bomba explodiu aqui ou interno, sei lá, numa cidade qualquer, em algum outro lugar, entendeu? E isso vai fazer a seguinte ambiguidade. Quantas partículas existem? Será que existe um referencial que eu posso dizer que tem mais partículas, outro que tem menos partículas? E a resposta é sim. Então, a partícula não existe como um absoluto invariante de Lorentz. A existência de uma partícula não é um invariante de Lorentz. E a não possibilidade de normalizar também geraria problemas do tipo você ter uma tendência de encontrar uma probabilidade de uma partícula, tipo, como se tivesse um dado viciado. Já que não está normalizado, você tem dentro pedaços, espaço. Se você insistisse em interpretar como uma função de onda, o que ia acontecer é que ia dar resultados estranhos, assim, a probabilidade ia ser 2. Aí você vai fazer o que com isso depois, entendeu? Porque, na verdade, o que está acontecendo é que está mostrando que existem certas transformações que num sistema tem uma partícula e no outro sistema tem 2. No sistema de referência tem uma partícula e no outro sistema tem 2. E isso tudo, a criação de partículas por buracos negros, o efeito Unruh, tudo isso está relacionado com essa ambiguidade. Porque partícula não existe, fundamentalmente, né? Não é uma coisa absoluta. O que existe são os campos. Se é uma coisa que se é uma coisa que depende do observador, ela não é uma característica intrínseca da natureza. Ela existe no sentido de que quando eu interajo com a natureza como um observador, para os propósitos da minha observação, ela existe. Mas ela não é uma característica intrínseca da natureza. O que é intrínseco da natureza, até onde a gente sabe, são os campos. Certo? Nossa, foi muita coisa. Mas isso tudo está associado a essa brincadeira de x ser sempre x e y ser sempre y, tá certo? Isso facilita muito a vida da gente. Se vocês forem, né, para a relatividade geral ou cosmologia, vocês vão descobrir que x não é x sempre. Né? T não é T sempre. Professor, então a teoria de quântica de campos tenta resolver esse problema de compatibilidade até hoje? Ou Não, está tudo resolvido. Tá. Apareceram outros problemas na teoria de campos, que é o problema dos infinitos. Construir essa ideia de partículas, só estudar campos. Isso. O que importa é o campo. As excitações dos campos podem ser interpretadas como partículas para um dado referencial. Tudo bem. Você pode pegar um campo, aí você projeta uma folha que você vai chamar de sua folha de simultaneidade, e naquela folha você descobre que aquele campo pode ser descrito com 25 excitações. Tá certo? Mas o mesmo campo, numa outra folha, pode ser descrito como 37 excitações. O campo é o mesmo, ele está lá fisicamente bem definido, matematicamente bem definido, ele te calcula probabilidades, tudo bonitinho, tá certo? Só que o nome partícula depende agora das suas folhas de simultaneidade que você escolhe para descrever a entidade que a gente imagina que seja o mais próximo da natureza de campo. Professor, então esse negócio de efeito Unruh tem a ver com a gente não poder usar a relatividade restrita na teoria de campos. Não, a gente pode usar. A consequência da gente usar a relatividade restrita com teoria de campos é que a gente tem essa ambiguidade na definição de partícula. Então, um referencial que está com uma aceleração, um referencial acelerado com aceleração constante, ele vai perceber um monte de partícula onde quem está parado não vê. E essas partículas que ele está vendo é justamente o fato de que ele está olhando um campo, só que ele está andando aceleradamente em relação ao campo. Então, aquelas distribuições de probabilidade do campo agora vão ser vistas de forma diferente. Essa maneira diferente é equivalente a um banho térmico de partículas daquele campo. Então só quer dizer que esse negócio que a partícula não existe. É isso. É a mesma coisa que você falar assim, energia existe? Você pega assim, a energia de uma partícula. A partícula tem alguma energia? Difícil dizer, né? Porque eu estou aqui e ela está paradinha, então a energia cinética dela é 0.
Aí para você que está correndo ali, ela tem uma certa energia cinética porque ela está se movendo no seu referencial onde você está parado. E afinal, ela tem energia ou não tem energia? A energia é uma característica do referencial que eu impus sobre a partícula. Ela mesmo não está nem aí para você, nem para a sua energia, entendeu? Mas a gente consegue atribuir essa característica no momento que a gente define o referencial. Partícula é a mesma coisa. É uma consequência da nossa imposição de referenciais inerciais, que são coisas extremamente bizarras, referenciais inerciais. Que é basicamente eu dizer que tem um camarada com uma régua e um relógio em cada ponto do espaço medindo tudo ao mesmo tempo. O que não tem. Quando tudo é simples e a gente pode ir para todos os pontos do espaço vagarosamente, medir e checar, essa noção ela é útil, porque ela é aproximadamente verdade para a gente. Tá certo? Mas fundamentalmente é muito difícil. Tanto que uma das dificuldades que a gente tem na cosmologia frequentemente é definir o que é a superfície de simultaneidade que define o que a gente está observando. Eu estou olhando o mapa do céu, mas qual é o referencial inicial que eu estou olhando? É esse referencial complicadíssimo, que não é inercial, que é da gente girando em torno do Sol, o Sol andando na direção de não sei quem. Agora, andando na direção de não sei quem, referente ao quê? Certo? Isso é num ponto. E os outros pontos? Qual o referencial que eu vou botar no Plutão? O Sol, quando acreditava no éter, aí eles usam isso para ou não? De certa forma, sim, porque o éter ele te dá um referencial absoluto. Porque o éter ele te diz o que é absolutamente estar parado. Basta você se comparar ao éter. Se você tá, né? O éter ele te dá um ponto de referência universal para velocidade e posição. Posição necessariamente, mas para velocidades. Certo? Só que nada disso aparentemente existe. Bom, deixa eu ver. Então, depois dessa digressão maluca aqui, vamos voltar. Então, agora a gente pode pensar que esse cara aqui é uma função contínua de x1, tá certo? Então, como tal, esse cara é uma função contínua de x1, certo? E eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa função contínua de x1 e vou pegar uma base agora, por exemplo, de Fourier mesmo em x e decompô-la, tá? Então, isso aqui eu vou chamar assim, ó. Psi. Esse I é simplesmente o rótulo que eu repeti aqui, tá? Só para lembrar qual o G que eu estou decompondo, tá certo? E o J é a decomposição em relação a essa base aqui, tá certo? Então, já vou repetir a notação. X1 no E J1. Esse índice aqui é só para lembrar qual é o G que eu estava decompondo. Isso aqui é uma função de x1 suave, que eu posso descrever um espaço de Hilbert para ela, e nesse espaço de Hilbert vai ter uma base que eu vou chamar de E. E eu vou decompor essa função nessa base. É simplesmente a decomposição. O J, esquece, isso aqui é um símbolo só, tá? Vou chamar esse cara aqui de H. HJ. Isso aqui é H de X. Tá? Para facilitar a vida. E aí eu estou decompondo esse H de X nesse espaço de Hilbert de X. Tá certo? E está aqui, ó. Só que para cada valor de I eu tenho um H diferente. Então por isso que eu geralmente boto aqui um I aqui para lembrar quem é o G que eu estava decompondo. Mas o G de x1 é uma função de x2? Não. Esse G aqui é a decomposição da função G fixa em x1 em termos da base de x2. Esse G são as componentes da decomposição desta função, vista como uma função de x2, pois x1 está fixo, numa base, num espaço de Hilbert
que eu construí para descrever funções de y, que é esse espaço com essa base W aqui. Dois onde? Não, é um. Porque é o espaço de x. Estou usando para descrever as posições x aqui. A minha função de onda como função da direção x. Vamos escrever a expressão final, tá certo? Então, se eu substituo essa expressão aqui e lembro que o meu g é o meu psi, eu tenho que psi de x1, x2 é igual à soma de j de h e j x. Vou botar 1, P1, x2, 2, w e 2. Mas olha o que apareceu aqui, pessoal. O produto dos produtos internos aqui entre esse covetor, esse vetor, esse covetor, esse vetor. Pela definição nossa do produto tensorial, isso aqui é... Eu posso botar o meu H onde eu quiser, mas deixa eu fazer assim. X2 atuando em IJ, H, I, J, EI, EJ, 1, W, I, 2. Parênteses daqui. Por definição. Você vê naturalmente de onde que veio essa definição. Por isso que a gente definiu assim, certo? Porque na hora que a gente decompõe uma função de duas variáveis, primeiro numa direção e depois em outra direção, o que a gente encontra é esse produto aqui, ó. Pessoal, tem que pensar, meditar, isso é confuso mesmo, tá? Vocês só vão realmente entender depois de alguns meses, anos, tá certo? Mas vocês podem... Não, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, não, eu sei, não é isso que eu estou falando, pessoal. É que quando você faz cálculo, você entende, mas você não entende mesmo, sabe? Você tem ali, é mais ou menos, você começou a andar de bicicleta, você ainda, né, meio... Você só anda de bicicleta assim, sem as mãos no guidão, de uma boa, depois de uns meses, sabe? É a mesma coisa isso aqui, tá? Vocês só vão sentir à vontade com o conteúdo depois do tempo. Não, mas você tem que andar de bicicleta. Pode cair, pode precisar de uma rodinha, mas tem que andar de bicicleta, cara. Então é isso, pessoal. Aí agora a gente vai começar a discutir as consequências disso, tá certo? O mais interessante é a gente vai ver como que isso aqui está relacionado com a separação de variáveis, que é basicamente a mesma coisa. Depois a gente vai começar a ver partículas idênticas para ver férmions e bósons. Não, está livre. É. Tá? Então você vai ver que essas ideias de produto tensorial somadas à indistinguibilidade de partículas vão levar a gente a férmions e bósons, né? E onde todas essas ideias aqui vão ser importantes. Mas é isso, pessoal. Valeu.